Eu sou babaca por continuar saindo com minha ex? Eu, um H19, terminei com minha ex, M18, uns 4 meses atrás. Eu tinha muitas discussões com ela e acabou que isso saiu do relacionamento e atingiu pessoas externas como meus amigos e meus pais. Meus pais brigaram comigo por eu estar com uma menina controladora e exigiram que eu terminasse com ela. Fui na casa dela e terminei de forma bem madura. Pesou muito ver ela chorando e pedindo pra eu não fazer isso, mas eu tava sendo obrigado. Bloqueei ela em tudo, depois menos no WhatsApp porque ela pediu pra conversar. Nisso a gente acabou continuando conversando só por WhatsApp e praticamente se tratava como namorados ainda. Só que sem a parte da discussão, até que mês passado eu peguei o carro e fui na casa dela escondido. A gente conversou muito e acabou ficando nessa mesma noite. Eu então pensei que ver ela escondido de vez em quando não faria mal, afinal a gente ainda se gosta. Desde então a gente se viu 3 vezes e ficamos todas essas vezes, mas ela fica me perguntando até quando eu vou ficar fazendo isso escondido e praticamente implorando pra voltar. Numa conversa ela tava em prantos porque disse que a gente não tem mais futuro como namorados, perguntou se eu ainda quero ver ela, porque ela não quer parar de me ver mas não aguenta fazer isso escondido, e eu realmente não quero voltar com ela porque se eu fizer isso vai ter uma confusão absurda com meus pais que eu quero evitar ao máximo. Eu sou babaca por continuar ficando com minha ex? Fui o babaca por terminar com ela e bloquear permanentemente? É uma história já antiga, mas ainda acho estranho a forma que me julgaram no passado, e preciso saber se realmente era o caso me chamarem de babaca. Há alguns anos atrás, eu, um H19, e minha ex, M18, estávamos iniciando um relacionamento, e uma das coisas que eu valorizo como um pilar absoluto em um relacionamento, é o diálogo racional e aberto. Eu não sou muito bom em entender sentimentos por serem coisas abstratas demais, então prefiro abrir o jogo por completo. Comigo não existe nada não e nem, depois eu te falo. Então deixei claro o que considerava admissível, o que considerava inadmissível, e pedi que ela fizesse o mesmo. Estabelecemos nossas regras e entramos em acordo, porém, uma das coisas que considero inadmissível é frequentar ambientes de cultura medíocre, os chamados bailes de favela. Tendo nossas regras estabelecidas, tivemos um relacionamento bem saudável, até onde eu sabia. Quando eu não podia ir vê-la e passar alguns dias por lá, ela me visitava e passava alguns dias na minha casa, ambos sendo meio ninfomaníacos. Não conseguíamos ficar no mesmo cômodo por muito tempo senão acabávamos sem as roupas. Em aproximadamente 3 meses de relacionamento, tentei entrar em contato com ela algumas vezes. Ela estava na região da casa dela e eu na minha, uns 70 quilômetros, e não consegui. Então decidi ligar para um amigo dela com quem eu também tinha contato. Ele não me atendeu, mas me respondeu por mensagem e por fotos e vídeos, onde mostrava que estavam ambos em um baile funk, e quando ela percebeu que ele estava filmando, pediu para parar e apagar, mas ele cumpriu o papel de ser um amigo confiável e me mandou os vídeos assim mesmo. Em alguns poucos minutos, ela me mandou mensagem se desculpando, sequer cumprimentou antes de tentar se justificar. Ignorei completamente as tentativas de se justificar e disse que não queria mais olhar a cara dela de novo, já que não podia respeitar uma simples regra que deixamos explícita desde o início do relacionamento. Eu não podia esperar o mínimo de fidelidade. Esse amigo, depois de saber o quão puto fiquei, disse que ela sempre frequentava sem que eu soubesse, e que se ele soubesse da regra, ele teria me contado antes, e não poderia manter um relacionamento com alguém em que não pudesse confiar, e levando em conta o quanto éramos ninfos, e que minha confiança já estava quebrada, nada podia me garantir que ela não tivesse me traído ou quebrado qualquer outra regra. Batido o martelo do término, sem espaço para desculpas, bloqueei ela em todas as redes que tinha. Terminar acabou com o meu psicológico por um tempo, e a tristeza era brutal, mas a raiva que senti por ter minha confiança quebrada foi maior que a tristeza. PS, eu cumpri à risca todas as condições, regras e exigências dela, durante 100% do tempo. Sou babaca por estar com alguém que eu não amo? Mas que me ama muito? Babaca. Olá, esse é meu primeiro post aqui. Eu sou um H17, que estava simplesmente no melhor relacionamento que eu já estive na minha vida, simplesmente uma deusa. Ela era engraçada,
ria das minhas piadas. Diferente da minha anterior, ela tinha planos pro futuro e era dedicada. Queria ter filhos, era muito inteligente, fofa, carinhosa, amorosa e romântica, além de extremamente linda, simplesmente a mulher mais perfeita que eu já conheci na vida. Porém há um tempo ela terminou comigo, esqueci de comentar. Mas desde os meus 10 anos eu sofro de depressão, porém ela em muito tempo me fez querer pensar e ter planos pro futuro, ao invés de ir de arrasta para cima aos 21. Com esse sentimento eu passei a me cuidar mais, entrei na academia, arrumei um emprego de menor aprendiz em uma das empresas mais respeitadas da minha cidade, foquei nos estudos, tudo isso pensando em ser o melhor possível para ela, mas tudo acabou, ela foi embora e encontrou alguém melhor do que eu, não que seja difícil, e isso me deixou completamente arrasado, e para piorar o meu contrato de 15 meses vai acabar no dia 25 desse mês, eu não via mais motivos para tentar continuar, a ponto de começar a fumar e beber mais do que eu já fazia antes. Minha dor era tão forte que eu não conseguia nem sequer ver algo que lembrasse minimamente ela sem chorar igual criança. Então eu tentei ir de arrasta com uma over *** se não deu certo e eu acabei ficando internado no hospital. Nesse tempo internado, eu recebi muitas mensagens desesperadas e muitas ligações de uma mulher, 20, que estava extremamente preocupada comigo. Eu conversei com ela algumas vezes no meu Insta e de alguma forma ela conseguiu o número do meu celular para ter um contato direto. Ela tentou me visitar, mas a minha família não deixou e eu também não. Ela sempre tentando me fazer se sentir melhor, já que ela também tem depressão, e disse que me entendia e que ficou desesperada quando soube que eu iria me masteriscoar. Ela quer que eu melhore. Com o tempo a gente foi se conhecendo mais e eu fiz a maior burrada da minha vida. Eu disse que amava ela no calor do momento em um desabafo que ela fez pra mim. Eu pensei que com isso eu conseguiria esquecer minha ex, simplesmente substituir ela ou tapar o buraco que ela deixou, mas não dá, ela ainda tá na minha cabeça o tempo todo. Eu ainda amo ela mais do que a minha própria vida. Eu não consigo evitar de fazer comparações mentais entre elas, principalmente do corpo. Por mais que ela seja uma mulher incrível que seria capaz de fazer qualquer coisa por mim, eu não consigo amar ela da mesma forma. Eu sinto que eu tive um grande downgrade. Ontem eu conversei com ela sobre isso, contei que eu não esqueci ela, e que o amor que eu sinto por ela não é nem 1% do que eu senti pela minha ex, e que eu comparava as duas mentalmente. Ela me pediu para dizer o que eu comparava, e eu relutei por um tempo, mas eu disse tudo. Ela pareceu ter ficado bem chateada, e com razão, mas disse que se eu desse uma chance ela faria o que fosse necessário para eu esquecer dela. Disse que foi muito recente e estava disposto a esperar o tempo que fosse e não queria me perder, e que estaria disposto a me ajudar com o que fosse necessário, já que ela me disse que eu fui o melhor cara que ela já conheceu e o mesmo que eu fui o mais honesto, diferente do seu ex. Eu infelizmente prometi para ela que nunca a abandonaria. E eu sou um homem fiel que nunca iria trair, porque eu sei como isso tem o poder de destruir a vida de diversas pessoas. Ela não precisa se preocupar com o abandono a menos que ela me peça para ir embora. Eu vejo que está na mesma situação que eu tive, e se eu terminar com ela, ela vai ficar na mesma situação que a minha, se não até pior. Ela vem tentando fazer-se asterisco comigo. Sou virgem, mas eu sinto que eu não tô pronto, pois eu vou lembrar do corpo dela, vou lembrar da voz dela, e vou pensar nela o tempo todo mesmo estando com outra. Então eu não sei o que fazer. Eu não quero que ela se machuque, mas eu sinto que ela merece alguém muito melhor, alguém que pense nela como prêmio principal e não como de consolação, alguém que realmente ame ele na mesma intensidade, porque ela ama muito, e demonstra isso, alguém que tenha seu coração completamente dedicado a ela e não a outra pessoa. O que eu penso em fazer é apenas me acomodar e fingir que eu amo ela e viver o resto da vida assim, pra não ter que machucar ela. Talvez assim ao menos ficasse feliz. Se existe uma música que descreve literalmente a minha situação, essa música é Glimpse of Us do Joji. Obrigado por ler até aqui. Isso foi mais um desabafo do que uma pergunta. Afinal eu mesmo já me acho um grande babaca por isso. Enfim, eu sou babaca? Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.